Desejamos dar-vos novamente as boas-vindas para mais um estudo sobre o ABC da Fundação Adventista. Temos estado a estudar o tema do contínuo e na última apresentação falámos sobre a história por trás da controvérsia na sua primeira parte. E esta apresentação de hoje é a continuação do último estudo. Hoje estamos no sexto estudo sobre o contínuo de Daniel. Como já temos vindo a afirmar, este tema sobre o contínuo está dividido em 7 vídeos, restando-nos mais uma apresentação para além desta. Hoje damos continuidade ao nosso último estudo, como já dissemos, o contínuo, a história por trás da controvérsia na sua segunda parte. Vamos rever uma passagem de Ellen White de forma a podermos colocar todas as coisas no contexto da controvérsia que foi gerada, por forma a sabermos e recordarmos qual é essa correta interpretação que o Senhor deu aos nossos pioneiros. A visão correta. Vi, então, em relação ao contínuo, de Daniel 8:12, que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto, e que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. Quando houve união, antes de 1844, quase todos eram unânimes quanto à maneira correta de se entender o contínuo. Mas na confusão desde 1844, outras opiniões têm sido abrigadas, seguindo-se trevas e confusão. O tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Primeiros Escritos, página 74, segundo parágrafo. Vemos que Deus deu a visão correta aos nossos pioneiros, aos fundadores da mensagem. E isto é algo que temos vindo a ensinar não apenas através desta passagem, mas através do que se ensina em Daniel capítulo 8, capítulo 11 e capítulo 12. Temos mostrado por várias formas que essa interpretação é a visão correta, tal como Deus a colocou nas tábuas de Abacuque ou nos fundamentos que estão ilustrados nos diagramas de 1843 e 1850. Continuando com o nosso estudo, vemos este diapositivo que nos fala sobre as duas interpretações, que também falámos na apresentação anterior. Mas queríamos recordar isto para assim podermos avançar na nossa apresentação e que nós vamos descobrir durante este tema. Depois do grande desapontamento, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, incluindo José Bates, Irene Edson, Tiago White, John Andrews, Uriah Schmid, John Logue e Stephen Haskell, entre outros, abraçaram a interpretação de Miller sobre o contínuo, representada por Roma pagã, da qual o santuário, a cidade de Roma, foi herdado pelo papado. Esta interpretação do contínuo de Daniel, capítulo 8, versículos 11 a 13, capítulo 11, versículo 31, capítulo 12, versículo 11, juntamente com 2 a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, tinha constituído parte da herança teológica adventista até o início do século XX. Temos visto isto nas passagens que apresentámos em estudos anteriores, de como a fundação se manteve durante os últimos 50 anos, tal como a inspiração nos ensina vez após vez, através destas passagens, de que o que estamos a falar aqui era o que havia mantido a obra pelos últimos 50 anos. Mas continuando sobre as duas interpretações, é-nos dito: depois, L. R. Conradi reinterpretou o contínuo na Alemanha como se referindo ao verdadeiro serviço do santuário e ao ministério sumo sacerdotal de Cristo no céu. Conradi cria que o papado havia tirado o ministério sacerdotal de Cristo ao suplantá-lo com a missa e o sistema do sacerdócio humano, no qual o Papa havia assumido o lugar de Jesus. Esta assim chamada nova interpretação do contínuo não tinha nada de novo, visto que tinha sido um princípio e um ensinamento mantido por muitos líderes reformadores. Na realidade, o que muitos consideram nova luz
era a interpretação adotada por Guilherme Miller e os pioneiros. Isto falando da interpretação original, que está nos diagramas que representam o paganismo. E isto é o que muitos hoje consideram como nova luz, porque muita gente não tem noção das interpretações originais que temos vindo a abordar. Continuando. E foi esta interpretação que nos levou à fundação e aos pilares da fé adventista do sétimo dia. E como já tínhamos visto, um dos pilares centrais é a doutrina do santuário. Contudo, em 1919, muitos líderes proeminentes da Igreja, incluindo Arthur Daniels William Prescott, haviam aceito a interpretação do contínuo de Conradi. Conradi e alguns outros que apoiavam a sua interpretação do contínuo apostataram depois de aceitarem gradualmente ensinamentos divergentes referentes ao santuário celestial e rejeitando a inspiração de Ellen White, ou oporem-se à mensagem da justificação pela fé em Cristo na Conferência Geral de Minneapolis em 1888. Esta oposição estendeu-se até chegar à inequívoca aprovação que Ellen White dera à mensagem. Conradi adotou depois o conceito evangélico que Lutero tinha proclamado sobre a mensagem dos 3 anjos. Através disto, desejamos recordar-vos em como a nova interpretação destrói a verdade do santuário dos 2300 dias. Vimos que, simultaneamente, ao eles aceitarem a nova interpretação, automaticamente estavam a lançar fora o Espírito de Profecia, pois o Espírito de Profecia não apoia a nova interpretação. Claramente queremos reafirmar que o Espírito de Profecia não apoia a nova interpretação que foi introduzida. Portanto, aqueles que aceitaram esta nova interpretação lançaram fora o Espírito de Profecia, juntamente com os pilares e a fundação adventista. Isto é o que é feito atualmente também, ao aceitar-se esta nova interpretação. Desmond Ford foi o erudito mais notável do Adventismo que continuou com a interpretação de Conradi sobre o contínuo, a qual resultou na completa rejeição do pilar central da doutrina adventista, o santuário. Os argumentos de erudição que Ford utilizou varreram um grande número de ministras adventistas e outras luzes brilhantes. Esta passagem encontra-se o Mistério do Contínuo de John Peters. Vemos que este homem, Desmond Ford, este erudito, a partir de 1979 e início dos anos 80 em diante, foi utilizado por Satanás para trazer novamente este tema à superfície. E vemos uma vez mais que, ao se aceitar essa interpretação, vemos que se passou exatamente o mesmo. Ou seja, houve uma completa rejeição do pilar central da doutrina do santuário. E isto fez com que também muitos outros líderes adventistas fossem varridos e abandonassem a sua fé e apostatassem tal como fizeram muitos no tempo de Conradi. Vemos que existe algo equivocado, algo erróneo nesta interpretação, já que leva as pessoas à apostasia. Por isso é que não queremos que o nosso povo seja confundido e seja levado em trevas por aqueles que se intitulam de teólogos e professores nestas falsas doutrinas. Pessoas comuns como nós e vocês, podemos entender as Escrituras através da poderosa influência do Espírito Santo, tal como a teve Guilherme Miller e tantos outros pioneiros que não tinham títulos académicos, mas eram guiados pelo Espírito de Deus. Vamos agora entrar no nosso estudo para hoje. Temos aqui Elliot Waggoner e diz-nos o seguinte: durante os anos prévios ao início do século XX, o pastor Waggoner aceitou a nova interpretação da parte de Conradi, a qual também foi aceita pelo pastor A.T. Jones, juntamente com o Dr. Kellogg, e foi o meio pelo qual William Prescott aprendeu esta interpretação. Não houve ninguém como Prescott a promover tanto esta interpretação. Ele promoveu-a através de uma publicação a qual ele mesmo foi o editor e que se chamava O Protestante.
Contudo, ele promoveu-o de uma forma muito sútil, já que apenas fazia insinuações e fazia com que as pessoas chegassem às conclusões que ele estava sugerindo. A razão por que ele o fez desta maneira, e não abertamente, foi o facto de que a irmã White não apenas o havia repreendido, mas também porque ele sabia que ela apoiava a interpretação original. Estes foram anos durante os quais a apostasia alfa estava florescendo e se fortalecendo devido aos diferentes ventos de doutrina que estavam a soprar por já algum tempo. Há duas razões importantes pela qual esta nova interpretação chegou a ser aceita. A primeira é que a maioria dos pioneiros já tinham falecido e os que restavam tinham sido relegados para cargos menores. E a outra, e mais importante, é que os líderes principais da denominação começaram a promover com mais ênfase, uma vez que Ellen White faleceu. Este é o contexto dos acontecimentos que estavam a ocorrer durante esses anos. Agora vamos ver os testemunhos e a forma como a irmã White estava lidando com este problema e esta situação durante essa altura. Estamos a referir-nos especialmente ao tempo entre 1900 e 1915, a altura em que ela depois veio a falecer. As passagens que vamos apresentar falam sobre o tema do contínuo, sobre Arthur Daniels e sobre William Prescott, que eram os que estavam a promover essa interpretação e por isso Ellen White estava a mandar-lhes os seus testemunhos. Prescott e Daniels. Arthur Daniels foi eleito como presidente da Conferência Geral em 1901. Isto sugere que este documento foi escrito em 1910, um tempo no qual a Sra. White estava muito consternada pelo abandono da obra nas cidades com a negligência de Daniels e também pelo seu envolvimento na controvérsia sobre o contínuo. Encontramos esta passagem em Nota dos Editores em Manuscript Release, volume 20, página 17. Vemos então que o contexto destas passagens foram no tempo em que a irmã Ellen White estava muito consternada pelo abandono da obra que se deveria fazer nas cidades em levar o Evangelho para a conversão das almas nos diferentes lugares. Era precisamente este o contexto na altura em que estava a acontecer esta controvérsia sobre o contínuo. É muito importante termos isto em conta, porque vamos ver várias vezes em que ela diz neste tempo ou agora, quando se refere à controvérsia e ao tema sobre o contínuo, é sempre algo que devemos ter em conta, pois é muito importante o tempo e o lugar para assegurarmos em não tomarmos erradamente as passagens, mas colocá-las no seu contexto. E aí estava o irmão Daniels, o qual estava a ser influenciado pelo inimigo. Vejam por quem estava a ser influenciado. E a mente de você e a mente do irmão Prescott estavam sendo influenciadas por anjos que foram expulsos do céu. A obra de Satanás era distorcer as suas mentes para que os jotas e os tilos possam sair. Mas o Senhor não os inspirou nisto. Não eram essenciais. Mas isto afeta muito a causa da verdade. As ideias das suas mentes, se pudessem ser atraídas aos jotas e aos tilos, demonstra que é um engenho de Satanás. Ao corrigir essas coisas insignificantes nos livros publicados, vocês supõem que estarão a fazer uma grande obra, mas o conselho é que o silêncio é eloquência. Vemos que ela se refere a que estes homens estavam a procurar corrigir algumas coisas nos livros publicados. E esses livros eram os livros dos pioneiros, os quais falavam sobre a correta interpretação acerca do contínuo. Vemos que o que eles estavam a fazer era uma obra de Satanás, conforme nos diz a palavra inspirada, e que estavam a ser influenciados por anjos que foram expulsos do céu. Isto era algo que estava a ocorrer e do que estes homens, através de sua elevada posição, queriam levar adiante essa alteração nos livros, para assim poderem colocar o assunto contínuo numa luz negativa, especialmente com que a sua interpretação. Pois nos livros que se haviam escrito,
Estes contradiziam completamente o que agora estes homens estavam a procurar introduzir. Era por esta razão que eles estavam tão empenhados em levar a cabo essa obra. E é sobre isso o que vamos continuar a ver através do nosso estudo e das passagens de Ellen White. Continuamos. E foi mostrado desde o princípio que o Senhor não deu nem ao irmão Daniels, nem a Prescott, a carga de levar adiante esta obra. Deixar-se-ão entrar os enganos de Satanás. Deixar-se-á que este assunto contínuo se faça algo grande ao ponto de criar controvérsia para confundir as mentes e deter o avanço da obra neste tempo tão importante? Vejam esta ênfase. Neste tempo tão importante? Não, de forma alguma. Não importa o que isto seja. Este tema não deve ser introduzido, porque se revelaria um mau espírito e Lucifer está a observar cada movimento. As agências satânicas começariam a sua obra e introduzir-se-ia confusão nas nossas fileiras. Vemos que isto iria confundir o povo e que isto era um engano de Satanás, o que estes homens estavam a procurar fazer. É por isso que é por isso que ela diz que deixem esse assunto em paz e foquem-se na importante obra de levar a mensagem do terceiro anjo às diferentes cidades que Deus estava a abrir o caminho. Era este o contexto pelo qual a irmã White se estava a referir. Já vimos em estudos anteriores que a irmã White, no livro de Primeiros Escritos, página 74, ela diz que as diferentes interpretações falsas que eram ensinadas no início do movimento adventista só trariam confusão e trevas ao povo de Deus. E vemos que é exatamente isto que estava a acontecer neste tempo através de Daniels e Prescott a lutarem contra a interpretação original. Continuemos. Você não foi chamado para levantar as diferenças de opiniões que não são nenhuma pedra de toque, mas o seu silêncio é eloquência. Posso ver o assunto claramente. Se o diabo puder envolver alguns do nosso povo nestes temas, assim como ele se propõe fazer, a causa de Satanás triunfaria. É agora que a obra tem de ser feita sem nenhum atraso e não haver nenhuma diferença de opinião. Satanás inspiraria estes homens que têm saído de nós a unirem-se com anjos maus e atrasar a nossa obra com assuntos sem importância e que regozijo haveria no campo do inimigo. Juntemo-nos, sepultemos todas as diferenças. Ela diz-nos para não se levantarem diferenças de opiniões, porque o silêncio é eloquência. Ela dizia para deixarem isso em paz, porque era o tempo para se fazer a obra. Ao levantarem estas questões, a obra iria parar, porque iria haver divisões na igreja, e isso era o que Satanás estava a procurar fazer, de deter a obra. Era isso o que ela estava a lidar e estava a efetuar esforços para que isso não acontecesse. A nossa obra agora é dedicar toda a nossa força física e poder mental para tirar todas estas diferenças do nosso caminho e que todos nos harmonizemos. Se a Satanás, com a sua sabedoria não santificada, lhe fosse permitido dar-lhe um menor espaço, ele regozijar-se-ia. Agora, ao ver a maneira como você está a trabalhar, dirigindo-se a Daniels, toda esta situação revelou-se na minha mente e seus resultados você prosseguir em dar àqueles que nos têm deixado a menor oportunidade para introduzir confusão entre nossas fileiras. A sua falta de sabedoria seria exatamente o que Satanás queria. A sua forte proclamação não foi sobre a inspiração do Espírito Santo. Vejamos que ela diz que a proclamação que ele estava a fazer sobre a nova interpretação do contínuo não era sobre a inspiração do Espírito Santo. Obviamente, se não era sobre a inspiração do Espírito Santo,
tinha que ser, naturalmente, sobre a inspiração de Satanás. Era isto que Satanás estava precisamente a fazer, ou a utilizar este homem para levar adiante a sua obra de confusão neste tempo tão importante, a obra adventista, querendo fazer com que ela parasse. Fui instruída a dizer que, ao você assinalar erros nos livros dos homens que têm sido guiados por Deus, não vêm pela inspiração de Deus. Vemos que esses homens foram dirigidos por Deus, como nos é ensinado aqui. E o que Daniel estava a fazer não vinha da inspiração de Deus ao falar da obra de modificar os livros. Todos os pontos nos livros que não apoiavam a interpretação de Daniel eram esses pontos que ele queria alterar. E aqui diz-nos que isso não vinha da inspiração de Deus. Continuando com o texto. E se esta é a sabedoria que o irmão Daniel se daria ao povo, então, de forma alguma, lhe deem posição oficial. Porque ele não pode raciocinar da causa para o efeito. O silêncio sobre este tema é sabedoria. E o de buscar as faltas nas publicações de homens que já não estão vivos, isto falando dos pioneiros, não é obra que Deus tenha dado a nenhum de vocês. Porque se estes homens, os anciãos Daniels e Prescott, tivessem seguido as instruções de trabalhar nas cidades, já haveriam muitos, mas muitos que se teriam convencido e convertido pela verdade. Homens capazes que agora se encontram em posições onde nunca poderão ser alcançados. Vemos que eles desobedeceram ao conselho de irem às cidades por estarem ocupados em mudar as coisas que Deus havia dado nos livros. E isto é o que vimos. Uma rebelião da parte deles ao não terem em conta o conselho e ao abandonarem a obra que Deus lhe dissera que fizessem. Porque eles eram os líderes e eles tinham que levar adiante essa obra. Contudo, estavam a menosprezar o espírito de profecia, menosprezando o conselho que Deus lhes havia dado e levando a cabo uma obra que, como vemos claramente, não era sobre a inspiração de Deus. Um dos livros que estavam particularmente interessados em alterar era o livro de Uriah Schmidt sobre Daniel e Apocalipse, o qual Uriah Schmidt tinha claramente dito que a interpretação do contínuo era a interpretação que Deus lhes havia dado, e essa era a fundação da fé adventista. Fui instruída a que este tipo de movimentos tão apressados não se deveriam ter feito como o de o eleger a você, a Daniels, como presidente da conferência, nem sequer por mais um ano. Mas nem Deus quer que se volte a tomar este tipo de transações tão apressadas até que o assunto tenha sido colocado em oração perante Deus. E assim como lhe fiz chegar a mensagem que a obra do Senhor que se encontra sobre o cargo do presidente é da mais solene responsabilidade, você não tinha nenhum direito moral de se exaltar assim como o fez sobre o tema do contínuo, ao supor que a sua influência decidiria o assunto. Aí estava o irmão Haskell, que tem carregado com grandes responsabilidades, e o irmão Irving e vários outros homens que posso mencionar que têm grandes responsabilidades. Vemos que neste tempo ele era presidente da Conferência Geral e, devido a isso, ele queria tomar esse poder e essa influência que tinha para assim poder alterar estas coisas que temos vindo a falar. Ele não tinha em conta os irmãos de mais experiência como Haskell, Irving e tantos outros que apoiavam a correta interpretação. Ele não os tomava em consideração porque sabia que se o fizesse, não poderia fazer essa obra que desejava fazer, porque eles iriam opor-se às suas ideias e isso era o que ele não queria que sucedesse. Por isso, ele estava a utilizar a sua influência, à qual vimos que Satanás estava capitalizando grandemente, já que só através de homens de influência podia levar-se a efeito esta obra que ele estava a fazer. Continuando.
onde estava o respeito que você deve a estes homens de idade avançada? Que autoridade pode você exercitar para pesar o assunto sem tomar em conta todos os homens responsáveis? Mas comecemos agora a investigar o assunto. Agora temos que reconsiderar se este é o interesse de Deus, em vista da obra que foi esquecida. Que você, no seu zelo, siga um ano mais no cargo da obra. Se você deve ter o cargo da obra por mais um ano com o auxílio que se lhe unir, terá que haver uma mudança em você e no irmão Prescott. Humilhem os vossos corações diante de Deus. O Senhor quer ver em você uma demonstração de uma experiência diferente. Pois se alguma vez os homens necessitaram de ser convertidos, esse tempo é agora, e é para o irmão Daniels e para o irmão Prescott. Então, se necessitavam de conversão, é porque não estavam convertidos. E vemos precisamente isto. Porque não davam ouvidos aos testemunhos e seguiam as suas próprias opiniões com a sua sabedoria humana, que é loucura diante de Deus. Cristo não está morto. Ele não permitirá que a sua obra avance desta maneira. E diz ela novamente: deixem em paz esses livros. Se alguma mudança for essencial, Deus a tornará consistente e em harmonia. Mas quando uma mensagem é confiada a homens, com toda a responsabilidade que isto implica, Deus exige fidelidade que operará por amor e purificará a alma. Os irmãos Daniels e Prescott necessitam ambos de reconversão. Uma obra estranha foi introduzida e não está em harmonia com a obra que Cristo veio fazer ao nosso mundo. E todos os que estejam verdadeiramente convertidos farão as obras que Cristo fez. Eles não estavam a fazer a obra de Cristo e necessitavam de reconversão, pois não estava no seu coração fazer a obra que Deus lhes tinha incumbido, mas estavam a fazer uma obra estranha que estava a trazer confusão. E essa obra, entre outras coisas, era o quê? De alterar os livros. Por isso, ela diz mais uma vez para deixarem esses livros em paz. Mas esses homens queriam colapsar e destruir essa fundação. E somente destruindo esses livros poderiam levar a cabo essa obra. Continuando, foi mostrado que o irmão Daniels e o irmão Prescott estão tecendo em sua experiência sentimentos de uma aparência espiritualista e que estavam atraindo o nosso povo para sentimentos agradáveis que enganariam, se possível, os próprios escolhidos. Tenho que registar com a minha pena o facto que estes irmãos buscariam defeitos através das suas falsas ideias que poriam a verdade na incerteza. E que, contudo, pareceriam como se eles tivessem um grande discernimento espiritual. Tenho a dizer-lhes que quando foi-me mostrado o assunto, quando o irmão Daniels estava a fazer soar a sua voz com trombeta ou promover as suas ideias do contínuo, os resultados foram apresentados. As ideias que eles estavam a apresentar eram ideias de aparência que, como vimos aqui no texto, aparência espiritualista, e que eles enganariam, se possível, os próprios escolhidos. Vimos isto em apresentações anteriores através dos diagramas, que através de novas interpretações, isso iria criar a incerteza da verdade, pois destrói completamente a verdade sobre a purificação do santuário em 1844 e faz de nós uma igreja falsa. Mas isto eles não conseguiam ver, pois Satanás estava cobrindo e nublando as suas mentes. Todavia, Deus, na sua grande sabedoria, não estava a apoiar esta nova interpretação, pois esta era um engano de Satanás. Continuemos. O nosso povo estava a ser confundido. Viu os resultados
E depois foram dadas advertências que, sem ter nenhuma consideração pelos resultados, o irmão Daniel se deixara impressionar e achou estar sob a inspiração de Deus, e assim seria semeado o ceticismo nas nossas fileiras por todos os lados, e nos colocaria onde Satanás pudesse espalhar as suas mensagens. Incredulidade e ceticismo semear-se-iam nas mentes, e estranhas colheitas de maldade tomariam o lugar da verdade. Encontramos todos estes textos que temos vindo a ler em Manuscript Release, volume 20, páginas de 17 a 21. O que eles estavam a fazer era trazer confusão, como vimos, nas fileiras do povo de Deus. E isto estava a fazer com que estranhas colheitas de quê? De maldade tomariam o lugar da verdade. É isto que vemos pela história através destas datas. Pois a partir desta altura, muitos homens começaram a duvidar do Espírito de profecia. Começaram até mesmo a duvidar da inspiração da Bíblia. E estas colheitas de maldade trouxeram muitos maus resultados ao povo de Deus, abandonando muitos a fé durante estas datas. Tudo isto causou muito dano ao povo de Deus e continua hoje a causar e causará no futuro muitos estragos no povo remanescente de Deus devido a todos estes falsos ensinamentos que foram introduzidos por homens que não podiam ver da causa para o efeito, pois foram enganados por Satanás, crendo que tinham grande sabedoria. E falando do último engano de Satanás, Ellen White diz-nos o seguinte. Vejamos esta passagem com muita atenção. O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. No inglês, o povo perece. Provérbios 29, 18. Satanás operará habilmente de várias maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48, terceiro parágrafo. Constatamos que este último engano de Satanás é fazer o quê? Com que o testemunho do Espírito de Deus não tenha efeito no povo remanescente. E vemos que através da nova interpretação, estes homens rejeitaram o testemunho de Deus com referência ao contínuo. Vemos que eles estavam se envolvendo nos enganos de Satanás ao rejeitar o Espírito de profecia e ao confiarem na sua própria sabedoria. Foi isto que precisamente Satanás fez, porque trabalhou habilmente em diferentes formas e mediante diferentes instrumentos ou pessoas. E foi isto o que ele fez no início do século XX, ao utilizar homens em altas posições para que através deles pudesse perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Atualmente, a principal razão por que a maioria dos adventistas na Europa pouco valor dão ao Espírito de profecia e poucos livros publicam e vendem, deve-se principalmente à influência que Conrad deixou. Ele desacreditou em grande parte aqui o Espírito de profecia e a isso ainda hoje se faz notar. E sabemos que sem profecia o povo perece ou se corrompe. É por isso que na Europa a esmagadora maioria das igrejas adventistas são tão mundanas e destituídas do poder de Deus. Uma coisa é certa. Continuemos com a palavra inspirada. Diz-nos então Ellen White, uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia que se colocam sobre o estandarte de Satanás abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84, terceiro parágrafo. Os homens que se colocam sobre o estandarte de Satanás, a primeira coisa que fazem é o quê?
é abandonarem a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Foi isso o que fez exatamente Conradi, o que fez Wagner, o que fez Kellogg's, Daniels, Prescott. Todos eles abandonaram os testemunhos e automaticamente colocaram-se ao lado de Satanás e levaram adiante a obra que Satanás queria fazer dentro do povo de Deus. Não estamos a dizer isto para degradá-los, mas é exatamente o que o testemunho nos ensina e o que iria Satanás fazer. E eles, nesse tempo, são o cumprimento desta profecia que vemos aqui em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84. Mas, mais uma coisa é certa. Continua-nos a dizer a palavra inspirada, o seguinte: é plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas e então a caminhada descendente para a perdição. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, a qual se torna irremediável e termina em destruição. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 211, primeiro parágrafo. Ao descartarmos os testemunhos, o passo seguinte é o quê? É o ceticismo em relação aos pontos vitais da nossa fé, as colunas da nossa posição. E diz-nos que depois segue-se a dúvida acerca das Sagradas Escrituras e, finalmente, a caminhada descendente para a perdição. Estes são precisamente os passos que deram nessa altura estes líderes, que levou muitos deles à perdição. Esta profecia foi claramente cumprida nestes homens. Nós hoje, se não queremos terminar como eles, temos que aceitar os testemunhos. E os testemunhos acerca do assunto contínuo claramente nos diz que Deus deu a visão correta aos que proclamaram que a hora do juízo já tinha chegado. Se nós permanecermos com a visão correta, não seremos levados à perdição, como muitos destes líderes o foram. Esta foi a interpretação, a apresentação do contínuo. A história por detrás da controvérsia na sua segunda parte. E esta foi a parte 6 de todas as apresentações sobre este tema. Estes ensinamentos estão expostos nos diagramas de 1843 e 1850, como já temos vindo a falar. Desejamos sinceramente que, através destes estudos que temos vindo a fazer, vocês que nos escutam possam ver todo o sentido do que vos temos vindo a falar e que, através disto, possam regressar a estas fundações e pilares da Igreja Adventista que se encontram nestas duas tábuas que estão perante a vossa frente, assim como foram as duas tábuas de pedra onde estavam e estão os 10 mandamentos. Assim também Deus nos deu estas duas tábuas que são a fundação e os pilares da nossa fé. Desejamos que, através desta apresentação, os olhos do vosso entendimento tenham sido abertos ao regressarmos às veredas antigas, já que é aí onde podemos encontrar descanso para as nossas almas. Este é o testemunho de Deus referente à história original do contínuo e aos acontecimentos que ocorreram durante determinadas datas, as quais tiveram veladas ao nosso povo até este tempo. Fazemos votos que este seja o meio pelo qual vocês possam regressar às veredas antigas. Desejamos-vos grandes bênçãos da parte do Senhor. Amém.